bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por acompanhar o programa Hora do Estudo Bíblico. Hoje continuaremos a nossa série sobre o dia de Pentecostes e as coisas que aconteceram naquele grande dia quando a igreja nasceu. Antes de olharmos para as Escrituras, vamos nos aproximar de Deus em oração. Pai amado, te agradecemos por cada prova de tua misericórdia e da tua graça. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos teus representantes através deste ministério. Te agradecemos, Pai, porque, através deste ministério de rádio, podemos alcançar tantas almas. Senhor, supra as necessidades espirituais de cada uma delas e as abençoe espiritualmente. Oramos por nossa nação, Senhor. Deus, ajuda-nos neste momento de grande necessidade nacional e internacional. Oramos para que os líderes políticos possam buscar a tua sabedoria e a tua orientação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando o capítulo 2 do livro de Atos e estamos agora na parte do sermão de Pedro. Este sermão teve autoridade porque foi biblicamente correto. Qualquer homem que prega e ensina a palavra de Deus, aquilo que é todo o conselho de Deus, com certeza será capaz de falar com autoridade. Neste sermão, o uso contínuo das Escrituras nos instrui sobre como nossos sermões devem ser. Eu creio que já mencionei em programas anteriores que sempre que tenho a oportunidade de conversar com os alunos de um seminário bíblico, procuro mostrar-lhes a importância de tornarem-se homens da palavra. Todos os professores da escola dominical devem estudar a palavra de Deus. Você já reparou que ao olharmos para este sermão em particular, mais de 12 dos 20 versículos são citações diretas do Antigo Testamento? Leia todo o capítulo 2 de Atos e observe estas 23 referências ao Antigo Testamento. Nos dias de hoje já não se prega mais desta forma, mas Pedro recorre à palavra de Deus, inspirada para responder a fenômenos que estavam acontecendo naquele momento. Ele estava pregando a palavra. Paulo falou a Timóteo em 2 Timóteo 4:2 para ele pregar a palavra. Deve ser assim, amigo, e nós procuramos ensinar e pregar a palavra de Deus. A mensagem do pregador deve vir de sua convicção de que a palavra de Deus é inspirada e infalível. Nós, pregadores, devemos ser ministros da palavra. Uma palavra do livro de Deus vale mais do que todas as joias que vêm dos livros terrenos. A mensagem de Pedro começou com a escritura profética, mostrando que o que realmente tinha acontecido era o cumprimento da profecia de Joel. Na mensagem de Pedro, encontramos uma marca de segurança ao responder a acusações de que estavam embriagados com estas palavras, versículos 16 e 17 de Atos capítulo 2, onde lemos: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. A habilidade, sabedoria e coragem de Pedro foi um sinal claro de que algo importante tinha acontecido. Não foi a simples eloquência de um homem, foi um épico que permanece até hoje como o primeiro documento da autoridade da nova igreja. Somente o Espírito de Deus poderia dirigir a mente de Pedro para interpretar esta profecia apocalíptica de Hebreus, a profecia da vinda do Espírito Santo e tudo o que resultaria. A passagem que Pedro citou e interpretou está em Joel capítulo 2, versículos de 28 a 32, e declarava, muitos séculos antes de Pentecostes, que um dia Deus iria derramar seu Espírito sobre toda a carne. A multidão surpresa perguntava: o que isso significa? Pedro continuou dizendo que isso era o que o profeta Joel havia declarado. O dia de Pentecostes não foi um acidente. Ele marcava o início da última dispensação antes do dia notável, onde o sol irá escurecer e a lua irá se transformar em sangue. A profecia de Joel ainda não foi cumprida inteiramente. Nós ainda estamos na dispensação do Espírito, como Joel profetizou, onde nem toda a carne ainda viu ou ouviu em todo o mundo.
O crente habitado pelo Espírito deve prosseguir e pregar o Evangelho de Cristo. Nenhum avivamento na história de Israel jamais antes propagou-se para trazer membros de toda a carne a Deus, mas este é o esforço final de Deus para revelar-se a toda a humanidade perdida. Cada pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, deu-se a si mesmo em sucessivas dispensações para trazer a humanidade perdida de volta a Deus. O Antigo Testamento é claramente visto como a dispensação do Pai. Por revelação direta através de patriarcas, profetas, sacerdotes, juízes e reis, Deus procurou levar o homem de volta para ele. Mas o homem não fez isso. Depois de 400 anos ou mais, na história da humanidade, o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. João, capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. A dispensação do Filho de Deus durou desde o seu berço na Judéia até a cruz em Jerusalém e depois veio o Pentecostes. 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo se fez presente de uma nova maneira, não sobre os homens, mas nos homens. E hoje ele está no mundo capacitando os servos de Deus a levar a palavra de Deus diante da humanidade necessitada. O ministério que você está ouvindo agora, o programa Hora do Estudo Bíblico, é um ministério que depende do poder e da autoridade do Espírito Santo. Acredite, amigo, não dependo de minha capacidade humana, porque eu sou muito fraco e incapaz em muitas áreas. Por isso, eu devo depender exclusivamente do Espírito de Deus para levar a mensagem das Escrituras e aplicá-la aos corações do povo de Deus. Não podemos medir a influência dessa verdade profética na vida de um homem, em seu caráter e na sua conduta. Quando alguém ouve os futuros propósitos de Deus revelados, é levado a um contato mais íntimo com o Senhor. Porque quando Deus Todo-Poderoso dá uma profecia, ele nos leva a uma intimidade especial, que não poderíamos conhecer de outra forma. Quando Pedro apelou às Escrituras proféticas na sabedoria e poder do Espírito de Deus, imediatamente conseguiu a atração favorável daqueles que o ouviam. Mas Pedro não limitou a sua exposição à profecia de Joel. Como um professor, citou passagens dos Salmos, fazendo a aplicação das Escrituras. Ele citou os Salmos 16, 110 e 132, e da mesma forma, devemos fazer uso prático de todos os Salmos, porque cada Salmo traz sua própria marca de inspiração. A experiência humana foi antecipada em todos os seus inúmeros aspectos. Será que é realmente importante para nós termos um livro que conhece a profundidade da alma e pode expressar todos os nossos sofrimentos e todos os nossos estados de humor? Como é sublime o hebraico antigo entre as línguas da terra e quão nobre é sua maneira de expressar. Davi me conheceu, Asaf é meu amigo, Salomão é meu confidente, e o livro de Salmos é uma prova da crescente influência da Bíblia entre os povos da terra. O próprio Senhor Jesus nos garantiu que o encontraríamos nos Salmos. Graças a Deus pelos Salmos, amigo. Eles parecem ter sido escritos em uma linguagem que todos nós podemos entender. Estas eram as escrituras que Pedro estava expondo, os Salmos e os profetas, e nos faria muito bem passar mais tempo nesta porção da palavra de Deus. Muito bem, no sermão de Pentecostes, em Atos 2, nós já abordamos duas grandes verdades. Primeiro, o servo é investido com o poder. Em segundo lugar, as Escrituras são expostas. E agora vamos ver a terceira grande verdade no sermão de Pedro. O Salvador é exaltado. Por fim, o Senhor Jesus Cristo é exaltado no sermão de Pentecostes. A substância do sermão de Pedro refere-se ao Senhor. As Escrituras usadas apontavam para Jesus de Nazaré, que era o Senhor e Cristo. Pedro e os outros discípulos estavam convencidos de que Jesus era o Messias, Cristo, o Senhor. Mas agora, seus ouvintes deveriam ser convencidos assim como eles haviam sido. Pedro, neste momento, está cheio do Espírito, e toda pregação cheia do Espírito exalta a Cristo. Quando nosso Senhor prometeu enviar o Espírito, ele disse em João 16,14, Ele me glorificará. Eu quero que o meu ministério exalte a Cristo. João Batista disse que era necessário ele diminuir e que o Senhor cresça. Eu devo diminuir, amigo.
Creio que quando nós apresentamos a palavra de Deus em sua simplicidade, profundidade e com clareza, o Senhor Jesus Cristo recebe seu lugar correto. Às vezes, eu temo que nós, os pregadores, injetamos nossas próprias personalidades, desejos, sentimentos e o nosso próprio espírito em nossas mensagens. Isso tem o sabor da carne. Nunca deveria ser assim. E quando você orar por esse programa, ore por mim. Ore para que Deus, em sua graça, me ajude a apresentar as Escrituras para que o Senhor Jesus seja exaltado. O Espírito Santo veio para guiar os homens à verdade, e Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ele também disse que o propósito do Espírito Santo é apresentar Cristo aos santos e pecadores. Isto é o que devemos desejar, que o Espírito Santo testifique e trabalhe em nós, para sermos capazes de apresentar Cristo e os homens serem conduzidos a Ele. Toda a revelação da verdade de Deus deve ser exposta para a glorificação do Senhor Jesus. Isso não significa que o Filho de Deus tem superioridade sobre o Pai e o Espírito Santo, mas que os homens pudessem ver a Trindade. Em Colossenses 2:9 lemos que em Cristo está toda a plenitude da divindade. Quando foi cheio e controlado pelo Espírito Santo, Pedro exaltou o Salvador no sermão de Pentecostes. Pedro se referiu primeiro às obras de Jesus. Observe que no versículo 22 ele disse a seus ouvintes que Deus tinha posto o seu selo de aprovação sobre Jesus e que pelas suas maravilhosas obras ele mostrou que Cristo era o Messias. O apóstolo refere-se a Cristo como Jesus de Nazaré, pois este foi o título pelo qual a multidão conhecia Cristo. A fama de Jesus, por causa dos milagres e maravilhas que ele tinha feito, tinha se espalhado e Pedro estava se referindo a Cristo da forma que a multidão o conhecia, pelo nome de Jesus de Nazaré. Ao enfatizar adequadamente a morte e ressurreição de nosso Senhor, eu temo que às vezes negligenciamos sua vida e trabalho aqui na terra. Os milagres de Cristo devem ser enfatizados. Eles passaram a ser tão familiares e alguns de nós tratamos de maneira tão comum que talvez nem nos surpreendemos mais com os milagres ou o poder de Deus. O Senhor realizou coisas que nenhum de nós poderia fazer? Esta pergunta tem sido o campo de batalha em que o modernismo ataca o cristianismo. Pedro declarou que as obras poderosas de Cristo foram uma demonstração de Deus ao mundo. Elas eram as obras de Deus. Atos 2, versículo 22. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Oh, amigo, não vamos deixar de lado a importância das maravilhas que o Senhor fez na terra antes da experiência do Calvário, mas dizer como Nicodemos disse, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Vemos que por essas obras o Filho de Deus testificou que ele tinha sido enviado pelo Pai. Isso está muito claro em João 5,36. Depois Pedro falou da morte do Messias, do seu sofrimento, que não foi um simples acidente, mas sim pelo determinado conselho e presciência de Deus. Atos 2:23. E em seguida Pedro mostrou que Jesus era um Cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1, versículos 19 e 20. O Messias sofredor foi totalmente revelado no Pentateuco, nas profecias e nos Salmos, e cada detalhe de sua morte foi preordenado na eternidade. Deus estava oferecendo o sacrifício pelos pecados, algo que nenhum homem poderia fazer. Em Isaías 53:10 diz, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Assim podemos ver que o Pai fez da alma de Cristo uma oferta pelos pecados. Vamos começar pela cruz, que foi o lugar onde Deus começou, não com a brutalidade da crucificação, mas nas alturas infinitas e gloriosas da presença de Deus. Deus, o Filho Eterno, estava ali com o Pai e o Espírito Santo, e concordou com a sua morte na cruz. Nós nascemos para viver, mas Cristo nasceu para morrer. Sim, Jesus veio ao mundo e morreu pelo determinado conselho e presciência de Deus. Agora, o apóstolo Pedro, em seu sermão, salientou a necessidade da ressurreição de Cristo. Observe o versículo 24 de Atos 2. Mas Deus o ressuscitou dos mortos,
rompendo os laços da morte porque era impossível que a morte o retivesse. Sem dúvida, amigo, o argumento de Pedro a respeito da ressurreição foi eficaz com seus ouvintes judeus. Ele citou os Salmos de Davi, no versículo 27, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Davi não poderia ter dito isso de si mesmo, porque era evidente que Davi já havia morrido e sido enterrado. Pedro estava pregando Cristo através de todo o seu sermão, enfatizando a sua ressurreição. As coisas que Davi escreveu, as quais Pedro citou, não eram as experiências de Davi. Elas profetizaram o que jamais poderia se cumprir em outra pessoa, exceto no Senhor Jesus Cristo. Bem, ali estava Jesus de Nazaré. Se ele ressuscitou dos mortos algumas semanas antes de Pentecostes, onde ele está agora? Pedro respondeu a essa pergunta no versículo 33, exaltado à direita de Deus. Assim vemos, querido amigo, que é necessário não somente crer no nascimento virginal de Cristo, na sua vida sem pecado, em sua morte voluntária e ressurreição corporal, mas também devemos saber onde Cristo está agora e o que ele está fazendo. No versículo 33, Pedro diz que ele é exaltado à direita de Deus. Davi não subiu aos céus com o seu corpo físico, mas Cristo sim. Deus exaltou seu Filho à sua direita para que toda a casa de Israel e para que cada um de nós possa saber que este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Nas mãos de Jesus, ressuscitado e exaltado, foi colocado o cumprimento da promessa do Espírito Santo, profetizado pelo profeta Joel. E Pedro declarou que isto se referia ao que estava acontecendo naquele momento. Hebreus 2:9 diz: vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória. Meu querido amigo, é muito importante exaltar, pregar e ensinar o Cristo vivo. Onde está o Cristo agora? Nos 4 evangelhos e no primeiro capítulo do livro de Atos, temos a resposta. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. O que está fazendo? Dando dons para a sua igreja. Lemos isto em Efésios capítulo 4. A verdadeira igreja de Jesus Cristo tem um grande ministério, até a volta do Senhor. Se Cristo não tivesse voltado ao céu para completar o seu trabalho, a igreja não teria poder hoje. De acordo com Efésios capítulo 1, Cristo é a cabeça de sua igreja e os membros do corpo não poderiam funcionar de forma eficaz sem a autoridade, direção e força do próprio soberano. Alegro-me com o fato de que o Cristo vivo provê para todos os membros do seu corpo e hoje ele continua dando dons. Isto é um desafio hoje em dia, quando as pessoas estão procurando os chamados dons espirituais, saber que o Senhor está dando dons para a igreja para a continuação da sua obra. Efésios, capítulo 4, diz que ele dá dons. Capítulo 4, versículos 11 e 12 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que Cristo está fazendo hoje? Ele está dando o dom de evangelista para a igreja, e graças a Deus pelos dons evangelistas que temos hoje. Ainda existem alguns evangelistas que podemos confiar e cujos ministérios não têm a marca de dinheiro e que exercem o dom de pastor e mestre. E louvamos a Deus pelos bons pastores que ensinam a palavra de Deus. Deixe-me dizer uma coisa. Se você é pastor e está me ouvindo agora, você tem que primeiramente ensinar a palavra de Deus. Isto é o que Deus lhe chamou para fazer. Nós, ministros da palavra, não devemos estar por trás de todas as tarefas que precisam ser feitas na igreja local. Durante os anos de pastorado, eu ficava feliz em fazer tudo o que podia fazer para a glória de Deus e para o bem das pessoas, mas a minha primeira responsabilidade era estudar e ensinar a palavra de Deus. Mas há muitos pastores preocupados com tarefas que outras pessoas na igreja poderiam fazer, e eles estão negligenciando seu tempo no estudo da Bíblia. E quando se apresentam na frente da congregação, não alimentam suas almas com alimento espiritual sólido. Eles pregam sermões cheios de histórias e ilustrações, mas não são exposição sólida da palavra de Deus. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo, como cabeça da sua igreja, sentado à direita de Deus no céu, continua dando dons de pastor e professor para a igreja. Oh, que possamos ter mais ensino sólido da palavra de Deus em nossas igrejas hoje em dia.
Algo que parte meu coração e me entristece muito é ver pastores que fecham suas Bíblias e entregam o púlpito para grupos musicais. Bem, deve haver lugar na igreja para uma boa música, sem dúvida, e eu agradeço a Deus por bons cristãos que ministram a música. Como pastor, eu sempre quis ter boa música nas igrejas que pastoreei, mas a parte mais importante do culto é a palavra do Deus vivo. Precisamos de música, mas é através da palavra de Deus que as almas são alimentadas com o pão do céu. E por isso temos este quadro no Sermão de Pedro sobre o local onde Jesus está hoje, a destra de Deus exaltado. Graças a Deus, amado, pelo nosso Salvador que vive. Bem, eu espero que a mensagem de hoje tenha sido uma bênção para todos vocês. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.